O que exatamente aconteceu com a Agatha? Por que a Feiticeira Escarlate não apareceu na série? Tem explicação para isso. E qual será o futuro de Billy Maximoff e Agatha Harkness dentro do CM? Quer entender tudo que rolou nesses 2 últimos episódios, o encerramento dessa sensacional série Agatha Desde Sempre? É agora, nesse vídeo, vem comigo. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Muller e desejo que você esteja bem demais. Sem dúvida nenhuma, Agatha Desde Sempre entra no mínimo pro top 3 das séries da Marvel, junto com a própria série WandaVision e principalmente Loki. Por mais que a gente possa encontrar uma coisa ou outra que a gente não gostou, supostas pontas soltas que ficaram sem explicação, o que eu discordo, eu acho que quem pegou esse roteiro para fazer sabia muito bem o que estava fazendo, e se ficaram pontas soltas e ficaram, são pontas soltas que foram deixadas de propósito para uma sequência. Misturando os 2 episódios aqui para a gente fazer essa análise, o episódio 8 já começa justamente com a morte sendo morte, né? Levando a Alice Gulliver para o reino dos mortos. A morte já tinha aparecido no episódio anterior para Lilia Calderu e já subentende-se que ela levou também, né? A gente não viu ela conduzindo a Lilia propriamente dita, mas fica essa conclusão de que a Lilia realmente nos deixou, assim como a senhora Hart, né, também nos deixou. Mas a morte não estava apenas esperando que um ou outro morresse, ela tinha também os seus objetivos. Desde o começo da série, o foco dela era levar a Agatha com ela. Não foi dito de forma explícita o porquê, qual é esse desejo de levar a Agatha com ela, porque a morte queria levar a Agatha com ela. Mas a gente pode deduzir aqui que muito possivelmente a morte vem atrás principalmente daqueles que tentam driblá-la, né? Que tentam ludibriar a morte. A Agatha foi colocada lá no século 17, ela recebeu a pena de morte. A própria mãe dela se encarregou de dar fim na própria filha, na Agatha, porque ela fez uma coisa proibida. Ela teve acesso à magia negra, teve acesso à magia pesada, advinda do Darkhold, e isso era proibido pelas bruxas. Só que ali ela manifesta o dom dela. A Agatha tem o grande dom de chupar todos os poderes, né, das bruxas e deixando as bruxas vazias, sem nada. É assim que as bruxas morrem. Essa também é a explicação do porquê a Agatha não tem um coven, porque ela suga os poderes de todas as bruxas. E escapando da morte lá no século 17 talvez por isso que a morte, a entidade morte, vem atrás da Agatha. Mas durante o caminho das bruxas, também o William Kaplan, ou Billy Maximoff, passa a entrar no radar da morte, justamente porque o William Kaplan era para estar morto. E Billy, que também era para estar morto, sai lá do X criado pela sua mãe, pela Wanda, e procura um corpo e encarna no corpo do quase morto ali, ou do pós-morto ali, alguns segundos, do William. Só que quando ele volta, quando dentro do corpo do William, Billy renasce, o próprio William continua vivo. Essa dicotomia foi levada até os finalmente da série. Até agora, com a série terminada, a impressão que fica é que dentro do corpo ali daquele garoto, do jovem, existe tanto a personalidade do William quanto a personalidade do Billy. Lógico que a personalidade do Billy parece predominar, né? Até pelo tanto de poder que ele tem. Indo adiante ainda no episódio 8, finalmente eles conseguem chegar lá no final do caminho, na última aprovação, que era uma aprovação que deveria ser aprovação para a Bruxa Verde, o qual ela não estava ali. Dentro de uma sala que eles chamaram de sala de cultivo, né, com umas luzes, e que parecia ter um formato ali que lembrava muito, possivelmente, o porão da casa da Agatha, né, porém todo remodelado para aquela aprovação. Aí começa uma contagem regressiva com as luzes se apagando, e naquele momento, sendo a última aprovação, eles tinham que conseguir o que eles vieram buscar no caminho. A Jennifer descobre que ela foi bloqueada também pela Agatha lá em Boston em 1920. A Agatha estava sendo paga para acabar lá com algumas bruxas, né? Um dinheirinho não faz mal para ninguém. Por 100 anos, o que a Jennifer acreditou ser aquele que
bloqueou ela, na verdade, não tinha sido aquele médico e sim a própria Agatha. Descobrindo isso, ela vai fazer o ritual de desbloqueio e assim ela consegue os poderes dela de volta. E foi isso que a Jennifer veio buscar no caminho. Imediatamente depois de conseguir então o que ela quis, ela sai do caminho ali e volta para a realidade de Westview. O próximo a lutar para conseguir os seus objetivos era o próprio Billy, que queria encontrar o seu irmão Tommy. A Agatha inclusive o ajuda nesse processo. Ela guia o Billy para encontrar um corpo para que o espírito do Tommy possa adentrar. E conforme o Billy vai identificando o perfil da pessoa que vai receber o seu irmão ali numa piscina, os jovens jogam, né, numa brincadeira daquelas bem estúpidas, né, jogam a pessoa, o menino na água, e ele está se afogando e ele vai sentindo que é um garoto que não tem ninguém para ser amado. Isso bate diretamente com os quadrinhos. É nesse corpo, então, não foi dito o nome, mas é nesse corpo então que Tommy Maximoff vai finalmente encontrar o seu receptáculo para existir. No entanto, a localização dele mesmo a gente não conhece. Tanto é que no final da série, a própria Agatha vai ajudar o Billy a encontrar o seu irmão. É um dos grandes ganchos que eu já vou falar já. Mas tão logo o Billy consegue o que queria, ele é mais um que deixa o caminho, ficando para trás apenas a Agatha, que luta para conseguir pôr para fora todo o seu sentimento mais genuíno de amor pelo seu filho. Abrindo então o seu pingente, pegando um pedaço de uma mecha de cabelo do seu filho e uma sementinha ali de uma planta que é mostrada mesmo ali no próprio episódio 9, quando a gente vê eles ali no mato, né, lá nos anos 1750, que foi quando o Nicholas Scratch acabou nascendo. Dado momento é possível ver o garoto soprando ali uma planta, que eu esqueci o nome agora, acho que é dente de leão, sei lá, alguma coisa assim. E ela guarda uma sementinha daquela junto com o cabelo. E justamente naquela provação que tinha a ver com a terra, a rachadura deixada no chão justamente pelo sumiço do Billy depois de conseguir um corpo para o Tommy, é ali naquele pedacinho de terra que ela consegue cultivar aquela semente com todo o amor que a Agatha nutria pelo seu filho. E quando uma planta surge, nasce ali dentro daquela sala de cultivo, ela se dá conta de que ela conseguiu chegar até o final do caminho dela, dentro do caminho das bruxas, e tenta desesperadamente sair dali, gritando, né, em altos sons ali, de que ela cumpriu todas as regras. Eu segui todas as suas regras. Isso foi mais uma frase indicativa de que aquele caminho tinha algo por trás ali muito esquisito, né? E que a gente foi descobrir pra valer mesmo. Tivemos a confirmação disso no 9º episódio. Conseguindo sair então para fora do porão ali, ela tem que confrontar a morte. A morte precisava levar ela. A morte não ia sossegar enquanto não levasse a Agatha. Com caminho ou sem caminho, até porque esse caminho foi uma grande farsa que a Agatha carregou a vida inteira. Nós descobrimos isso, que nada de caminho realmente existia até aquele momento. Era um golpe, né? Mais um de tantos golpes que a Agatha passou ao longo da sua vida. O caminho só se materializou por conta dos grandes poderes do Vicano, né? Do Billy Maximoff, ligado à magia do caos. Mas antes de falar disso, a gente tem essa cena ali maravilhosa no quintal da casa da Agatha, onde ela confronta a morte, onde o próprio Billy Maximoff aparece todo poderoso, vestido ali de Super Vicano, muito embora o nome Vicano não foi dito ainda, né? Mas ele aparece ali para salvar a Agatha. Ele tenta enfrentar a morte de alguma forma, doa um pouco dos seus poderes, né, para a Agatha poder ficar fortalecida, mas a própria Agatha, isso foi muito bacana. Deixa muito claro pro Billy que ninguém pode vencer a morte, eles não conseguem vencer a morte, justamente para dar pra gente a dimensão do tamanho dessa entidade morte, o quão poderosa ela é no próprio Billy. Mas ao final de todo esse combate no quintal, quando a própria Agatha mais uma vez ia dar uma traída no garoto, o garoto estava de saco cheio de tanta traição, né, da própria Agatha para ela se dar bem, o garoto toca no ponto central, mexe na única ferida capaz de mudar a opinião, mudar uma atitude da Agatha. Ele cita o Nicholas Scratch. E nesse momento ela volta atrás e ela acaba, entre aspas, se sacrificando, não pelo garoto, mas tudo como parte de um plano. Ela encena aquilo que a gente conhece como o beijo da morte.
beija a morte ali, suga um pouco dos poderes da morte e acaba se entregando, e aquele corpo, né, aquele organismo físico de Agatha Harkness então nos deixa, e a morte se sente satisfeita por ter finalmente conseguido levar a Agatha com ela e permite que Billy continue existindo. Só depois a gente foi entender que a Agatha não conseguiu ir embora de vez, né? Tá na forma de fantasma, da mesma forma que a mãe dela apareceu, né? E existe toda uma literatura que explica isso. Normalmente, quando alguém fica na forma de fantasma é porque ainda tem coisas a cumprir, tem algum trabalho a ser feito. Mas essa Agatha espectral que tá ali é uma Agatha que de certa forma aprendeu sim com cada uma das bruxas do seu coven. Durante a grande batalha entre ela e a morte no quintal ali, nós pudemos ver rapidamente ali que ela consegue se defender, ou consegue sobreviver, replicando coisas que ela foi aprendendo com as suas colegas recentes de coven. Quando ela joga areia no chão fazendo um círculo ali, ela mostrou pra gente que ela lembrou da Alice, quando a Alice fez ali um círculo de proteção. Quando ela recebe os 1000 cortes daqueles vidros que a morte joga pra cima dela. Aliás, uma referência direta a uma música da Taylor Swift que a roteirista confidenciou que escutava muito enquanto escrevia a Agatha. Achei muito bacana isso. Numa tentativa então de curar os seus 1000 cortes, ela tenta fazer magia a partir de água, e ela aprendeu isso com a Jennifer, que cria uma poção ali de cura a partir de água. E a Agatha também mostrou pra gente que gravou direitinho a frase da Lilia Calderu, a dica que a Lilia deu um pouquinho antes delas se separarem, né? Quando ela, a morte, te chamar de covarde, se jogue, agache, alguma coisa assim. Foi dessa forma que ela escapou de levar um banheira, pia, sei lá, mas ela escapou de levar aquilo na cabeça. Isso mostra então que pelo menos trilhar o caminho com as bruxas fez com que a Agatha aprendesse alguma coisa com as suas irmãs bruxas. Depois de voltar para casa então e ser recebido pela sua família, o Billy Maximoff, então ainda chamado como William por seus pais, descobre que o caminho das bruxas foi criado por ele, de forma inconsciente, da mesma forma que a própria Wanda afirmou lá atrás em WandaVision, que ela não sabia como ela tinha criado aquele X, como que ela tinha produzido tudo aquilo. Foi uma coisa quase que inconsciente. Da mesma forma, inconscientemente e tão poderoso quanto o Billy, que herda da sua própria mãe os dons derivados da magia do caos, consegue criar o caminho das bruxas, e tudo o que acontece dentro do caminho das bruxas veio da sua imaginação. Praticamente todos os elementos que construíram, que configuraram o caminho das bruxas estavam dentro do quarto dele. E ele se apavora porque ele se sente culpado pela morte dessas pessoas, e a Agatha tenta desde este momento tenta colocar na cabeça dele: não se dê tanto crédito, garoto, uma dali foi eu que matei, que não sei o quê. Ou seja, ela vai já preparando o caminho para ser guia, para ser uma mentora desse garoto. Ainda de forma desesperada, ele corre para a casa da Agatha e tenta acabar, né? Tenta fazer um feitiço de banimento para mandar a Agatha embora, porque a Agatha não ia parar de infernizar esse garoto aí, né? E aceitando naquele momento que ele e a Agatha não seguiriam distantes, não seria possível afastar um do outro, a Agatha também reconhece a sua afeição pelo garoto, né? Ela praticamente enxerga o seu filho no próprio Billy, e resta ao garoto simplesmente lacrar de uma vez por todas o caminho das bruxas que ele mesmo criou. E ao lacrar o caminho se torna um túmulo, porque a gente vê gravado ali na lápide, né, o nome daquelas que nos deixaram durante a série. O caminho das bruxas, esse que na verdade nunca passou de ser um golpe da própria Agatha Harkness, que compõe a balada, né, juntamente com o seu filho lá nos anos 1750. Durante esses anos que a morte permite que a Agatha conviva com o seu filho Nicholas Scratch, que era para nem ter nascido, né? A morte já veio ali na hora do parto, a morte aparece para levar o filho, e ela acaba dando um tratamento especial histórico para Agatha, permitindo que ela possa conviver mais alguns anos com o seu filho. A morte deixou entender que ela não faz acordo com ninguém, e que a Agatha foi a única que ela permitiu isso. E depois da morte do Nicholas Scratch aos 6 anos de idade, quando uma das bruxas vem ao encontro da Agatha e diz para ela que quer
fazer o caminho das bruxas, né? Que ela ouviu dizer, que ela conheceu pela música, a música que foi tão propagada, né? O próprio Nicholas cantava essa música nos lugares por aí. A Agatha encontra uma grande oportunidade, então, de passar a rasteira nessas bruxas, forma os seus covens provisórios e justamente porque não existe caminho nenhum, ela falha miseravelmente em abrir o caminho para as bruxas se revoltam com ela e sempre que as bruxas a atacavam, ela absorvia os poderes daquelas bruxas, ficava ela cada vez mais poderosa e ela ia acabando com as bruxas ao redor dela. A Agatha sempre quis poder e esse golpe a Agatha foi repetindo diversas vezes até chegar na nossa série com a formação do nosso coven de protagonistas e aonde ela tinha certeza que ela ia repetir o golpe, pegando todos os poderes, principalmente agora, porque ela estava sem poderes, né? A Wanda tinha removido os poderes dela. Então, aplicar o golpe da falsa balada, do falso caminho das bruxas, era a deixa exata que ela precisaria para sugar todos os poderes daquelas bruxas e voltar a ser a Agatha Harkness poderosa de novo. O que ela não contava é que dessa vez ela estava do lado, com a companhia do próprio Vicano, do Billy Maximoff, que materializou, para grande surpresa dela, o caminho e ela foi obrigada a seguir por esse caminho e foi aí que ela foi entendendo quem realmente era o Billy, né? Filho da feiticeira Escarlate, né? Somente ele poderia, com os dons advindos da magia do caos, repito, somente ele poderia criar uma realidade como foi a materialização do caminho das bruxas. E como não se emocionar, né? Vendo a morte levando o Nicholas Scratch, não na sua forma de caveira, como é a face real da morte, mas vindo como bruxa verde e mandando o Nicholas voltar lá para dar 2 beijinhos e se despedir da sua mãe antes de ir embora. Que cena emocionante. A série deixou diversas pontas soltas propositais e que eu quero voltar num outro vídeo aqui só para falar delas. Mas eu preciso destacar pelo menos que, para quem se frustrou em não ter visto a Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate na série, isso tem uma explicação até simples. O desejo do Billy Maximoff sempre foi encontrar o seu irmão Tommy Maximoff e não a sua mãe. Aliás, ele nem chama a Wanda de mãe. Isso é um processo que vai ser construído ao longo do CM. Certeza que isso foi deixado de propósito. A própria Agatha Harkness vai ser a guia do Billy, não só para encontrar o Tommy, mas depois para encontrar a Wanda. Nos quadrinhos existe de 2010 um arco chamado A Cruzada das Crianças, que é exatamente isso. A Agatha ajuda a Billy a encontrar Tommy no primeiro momento e depois eles vão encontrar a sua mãe. E os caras fizeram o grande favor, o grande fanservice de trazer ela vestida quase que da mesma forma que ela é retratada nos quadrinhos. E iniciando uma das suas características mais centrais dentro dos quadrinhos, que é ser guia, mentora, principalmente próxima da família Maximoff. E é isso, galera. Terminou então essa fantástica série, mas o que não terminou são os vídeos sobre o assunto. Eu vou voltar aqui trazendo todas as pontas que ficaram soltas de forma proposital nessa série, pra gente poder aqui elaborar várias teorias e tentar entender para onde a Marvel quer caminhar. O que eu te peço, simplesmente, vem deixar a tua inscrição aqui se você chegou pela primeira vez hoje e manda ver junto com toda a galera que está aqui desde o começo no like. Como é importante mandar ver esse like aqui para que o YouTube entenda que o nosso trabalho deve ser espalhado aí para pessoas que gostam desses mesmos temas. De resto, eu te agradeço, eu desejo que você se cuide, que você fique bem, porque a gente vai se ver sempre no próximo vídeo. Spótico na área!